Acho que vou começar mais um vídeo com a frase do Renato Paiva, hein? O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Mais uma vez, os brasileiros dando show mundial. O Flamengo vence por 3-1 o Chelsea. Tivemos a primeira derrota de um sul-americano para um europeu. O Boca não conseguiu vencer o Bayern de Munique, mas deu trabalho. E mais 2 jogos nesta sexta-feira, valendo pela segunda rodada do Super Mundial ou da Copa do Mundo de Clubes, como você preferir. Eu sou o Caio, você está no canal CLFC. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, por favor, se inscreva, deixa o like no vídeo e ative o sininho das notificações. Então vamos lá falar primeiramente de Flamengo 3, Chelsea 1. O Chelsea era o favorito para o jogo, como todo europeu é colocado como favorito. Mas será que é mesmo? Nesse caso, eu vinha dizendo que dava jogo. Desde a época do sorteio, o Chelsea foi campeão da Champions League lá em 2021, já faz um tempo, né? O Flamengo ganhou a Libertadores pela última vez em 2022, um ano depois. O Chelsea até ganhou aquele Mundial de 2022, válido por 2021, mas foi realizado em 2022, a pandemia desregulou todo o calendário, então o Chelsea enfrentou o Palmeiras naquele Mundial e também não foi fácil para ele vencer. Não foi uma temporada fácil, foi a última vez que o Chelsea participou da Champions, inclusive naquela temporada caiu para o Real Madrid, na primeira temporada do Ancelotti, aquela temporada mágica do Benzema. E desde então o Chelsea vem sofrendo um pouco. Teve a venda do time que era do Abramovich, ele que fundou o Chelsea basicamente. O Chelsea existia, claro, é um time mais que centenário, mas graças ao Abramovich, desde que o Russo comprou o time, ele virou um time grande. Ganhou 2 Champions League, mas depois da venda não ganhou mais nada de relevante, né? A não ser essa Conference League agora. O Flamengo ganhou a Libertadores, teve um ano difícil depois em 2023, não ganhou nada, nem mesmo a Taça Guanabara. Várias trocas de treinador, mas desde que o Felipe Luiz chegou, o time vem jogando cada vez melhor, talvez chegando próximo ao nível do Flamengo de 2019, não sei se está melhor, claro que se ganhar esse título, eu acho que supera, né? O time do Jorge Jesus e o Felipe Luiz, que já jogou pelo Chelsea também, né? Curioso esse reencontro. Mas o que acontece é que o Flamengo não só venceu o Chelsea, como jogou melhor do que o time inglês. Mesmo que eu tenha dito que o time está em uma fase ruim, eu não quero justificar, como fizeram, de dizer que o Fluminense só empatou com o Borussia porque é o pior Borussia de todos os tempos. O Palmeiras só empatou com o Porto porque é o pior Porto de todos os tempos. E eu nem sei se realmente é o pior da história, porque a gente não viu todos, né? Quem tá falando não viu todos os times de todos os tempos. Mas enfim, o Porto perdeu também pro Inter Miami ontem. Perdeu na quinta-feira pro Inter Miami. E o Inter Miami é um time fraco demais, né? Tem o Messi, o Suárez, o Busquets, mas o time é fraco, depende muito desses jogadores. E, claro, o Messi fez a gol de falta para dar vitória à equipe americana. Mas falando do Chelsea, ele não é o pior Chelsea de todos os tempos. Ele pode estar jogando como um dos piores, mas ele não é. O time é bom, mas o treinador não consegue tirar o melhor da equipe, inventa muita coisa. E não é um padrão que foge do Chelsea da temporada. Para quem tá falando também que o Chelsea não deu atenção devida ao jogo. O Chelsea foi isso aí a temporada toda. Dessa vez ele conseguiu o G4 da Premier League muito por conta do mau desempenho das outras equipes. Como na temporada anterior, o United conseguiu ficar em 4º lugar porque o Chelsea tinha ido mal, o próprio... não o Liverpool, né? O Liverpool... Outros times tinham ido mal, né? O Tottenham, que agora foi mal de novo, apesar de ter ganhado a Europa League, que é um título até maior do que o Chelsea ganhou da Conference, mas na Premier League o Chelsea foi melhor, mas a concorrência foi pior. A concorrência dele nessa temporada foi Aston Villa, Newcastle, que também conseguiu vaga na Champions e para mim jogou mais a Premier League do que o Chelsea, apesar do Chelsea ter ficado na frente, né? O Newcastle também ganhou um título que foi a Copa da Liga, mas o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, um ano que parecia repetir 2023, seria um ano ruim, apesar de ter ganhado o estadual pelo menos no início do ano, mas o Tite não vinha fazer um trabalho bom, caiu, Felipe Luiz assumiu e vem fazendo um grande trabalho até aqui. Pouquíssimas derrotas, até nisso parece um pouco com o Jorge Jesus, né? Ele tem mais títulos do que derrotas até agora, eu acho que o Felipe Luiz perdeu 3 jogos, ganhou 3 títulos, tá empatado então, porque eu não considero o título da Taça Guanabara, como faz parte do Campeonato Carioca, então é a mesma coisa. Se ganhar só a Taça Guanabara e não ganhar o Carioca, no final das contas não compensa tanto, né? E a gente viu nessa quinta-feira o PSG perder pro Botafogo. E o PSG é o melhor time do mundo hoje. Só que o Botafogo, obviamente, não ia pra cima do PSG como o Flamengo foi pra cima do Chelsea. O Flamengo jogou melhor que o Chelsea desde o começo. Acabou sofrendo gol ali aos 13 minutos. O Botafogo, obviamente, se defendeu mais do que atacou. Terminou o jogo só com 4 finalizações, mas quando teve a oportunidade de fazer o gol, fez.
e se defendeu muito bem contra a equipe do Luiz Henrique. O próprio Luiz Henrique falou que o Botafogo foi a melhor defesa, o melhor time que se defendeu contra o PSG. Foi apenas o terceiro time que não levou gol do PSG na temporada. Agora, no caso do Flamengo, ele foi para cima desde o começo, teve mais posse de bola, a distância é pouco, 52% contra 48% no final da partida. Ele acaba sofrendo um gol ali aos 13 minutos muito cedo, numa falha, num erro do Pulgar e do Wesley. Os dois bateram cabeça ali, o Pedro Neto aproveitou, deu sorte também da bola não bater na mão dele. E aí o Pedro Neto é muito rápido e muito bom jogador. Atacante titular também da seleção portuguesa, que para mim é um dos melhores elencos de seleção hoje. Ele vai lá e faz o gol. E era o ponto forte desse ataque do Chelsea, que tinha também o Cole Palmer, claro. Fizeram tanta comparação, Palmer e Arrascaeta. No final, nenhum dos dois jogou bem nessa partida, tanto que o Arrascaeta foi substituído logo no começo do segundo tempo. E o Palmer também foi substituído depois. Ninguém viu o Palmer jogar. E o Arrascaeta também não. Mas quem entrou no lugar do Arrascaeta, que foi o Bruno Henrique, resolveu o jogo. E quem entrou no lugar do Palmer, se eu não me engano, foi o Nicolas Jackson, entrou para ser expulso com 3 minutos em campo, no dia do aniversário dele. Mas o Nicolas Jackson, eu acho que ele tá no nível, não vou exagerar dizer que ele tá no nível do Carlinhos que estava no Flamengo no ano passado, né? Mas pra quem fala que o Verratti com a bola no pé é ruim, vocês vão ver o Nicolas Jackson jogando, né? E o Verratti de cabeça é excelente, finalizando também, né? Um matador. O Nicolas Jackson, eu não sei como que o Chelsea pagou tão caro dele, né? E ainda insiste em contratar agora o Leandro Delap, que foi o titular, e teve a primeira finalização perigosa do jogo, foi dele. Bom, então o primeiro tempo termina 1-0 com o Chelsea, o Flamengo continua indo para cima, tentando o empate, não consegue no primeiro tempo, vem as substituições de intervalo pro Filipe Luís, coloca o Bruno Henrique no lugar do Arrascaeta, muita gente ficou, vai tirar o Arrascaeta, é o craque do time da temporada, camisa 10, mas ele não estava jogando bem, ele não estava nem aparecendo muito pro jogo. O Gonçalo Plata, por exemplo, que foi titular, tem que se destacar aqui a escalação do Flamengo, que foi diferente do jogo da primeira partida contra o Esperance. O Filipe Luís não costuma repetir muito escalações, essa é a verdade. Então, todo jogo ele mete na zaga. Dessa vez o Danilo jogou no lugar do Léo Ortiz. E o Wesley voltou de um titular no lugar do Varela, que tinha ido muito bem no primeiro jogo. Para mim foi um ponto alto do Flamengo contra o Esperance. O Varela e o Luiz Araújo juntos pelo lado direito. Dessa vez o Luiz Araújo foi jogado do lado esquerdo, apareceu até muito pouco por ali no primeiro tempo. E o Varela foi pro banco, além também, claro, do Danilo jogando no lugar do Léo Ortiz, e depois o Danilo faz um gol, né? O Bruno Henrique faz um gol de empate, o Gonçalo Plata, que tinha perdido chances ali no primeiro tempo, errado muito passes também, mas ele continua no jogo e dá assistência de cabeça pro Bruno Henrique. Na hora eu fiquei na dúvida se ele quis realmente ajeitar a bola pro Bruno Henrique ou se ele quis cabecear pro gol. Ou, na dúvida, ele vai os dois, né? Vou tentar tirar do goleiro aqui, qualquer coisa só pro Bruno Henrique. No primeiro tempo, ele teve uma chance de fazer um gol assim, né? Uma finalização ruim do Gerson com a perna direita. E aí o Plata não conseguiu finalizar pro gol, no rebote. Então ele ajeita de cabeça, o Bruno Henrique aparece para fazer o gol. A minha escolha pro lugar do Pedro seria o Bruno Henrique. O Filipe Luís optou pelo Plata, no final ele foi importante também. Talvez fisicamente ele esteja ali mais preparado para marcar do que o Bruno Henrique, não que ele não marque, mas o Plata é mais novo e tem mais velocidade hoje, né? O Bruno Henrique ainda não tem a velocidade, mas de posicionamento para fazer o gol, né? O Bruno Henrique é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Chegou aí a 101 gols marcados, se não me engano. 311 partidas. É o maior campeão da história do clube, junto com o de Arrascaeta. Ele entra, termina o jogo com a faixa de capitão, já que o Gerson é o capitão, e jogou muito bem, apesar de todo esse problema dele sair pro Zenit após o Mundial, mas ele foi bem na primeira partida e muito bem também contra o Chelsea. Depois ele é substituído, passa a braçadeira para o Bruno Henrique. Tem que destacar também as atuações de Jorginho, jogou muito contra o Esperance e muito também contra o Chelsea, irritou o Moisés Caicedo, parecia até que o Moisés Caicedo tinha algo pessoal contra o Jorginho, sendo que eles nem jogaram juntos no Chelsea, para falar que é uma rixa antiga. Quando o Caicedo chega no Chelsea, o Jorginho já estava no Arsenal há mais de uma temporada. Não teve a lei do ex, mas o Jorginho jogou demais. Jogou os 90 minutos, parece estar muito bem fisicamente, né? Estava muito bem fisicamente. Outra alteração do Filipe Luís foi o Ayrton Lucas na lateral esquerda no lugar do Alexandre, né? Não comentei sobre essa alteração. E claro, o Plata no lugar do Pedro, que segundo o próprio Filipe Luís não está 100% e realmente deixou um pouco ali. Perdeu o gol contra o Esperance. E para pressionar o time do Chelsea, porque o Filipe Luís não abriu mão disso, acho que o Plata foi realmente mais útil. O Bruno Henrique também seria, mas foi a escolha inicial o Plata, e no final ele participa de 2 gols. É a assistência dele pro gol do Bruno Henrique e a assistência pro gol do Wallace no final, o garoto aí, que vem recebendo muita oportunidade com o Filipe Luís e vem aproveitando.
O Danilo faz o gol da virada. O Danilo agora garante a convocação dele para a Copa de 2026. E tá jogando muito bem no Flamengo. É bom jogador e a gente sabia que ele ia impactar bem no futebol brasileiro, jogando como zagueiro, jogando bem. Mesmo no esquema de time, que não são 3 zagueiros como era no Juventus, né? E acho até que poderia acontecer. Eu acho que o Felipe Luiz em algum momento vai escalar 3 zagueiros, talvez com Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Funcionaria bem, você poderia liberar o Ayrton Lucas para subir mais, ou o próprio Wesley, que tem características ofensivas melhores do que defensivas. Do lado do Chelsea, tem que comentar também a bizarra escalação do Reece James no meio campo, né? Para manter o Malo Augusto lateral direito, com um lateral assim, nada demais. E aí ele não dá oportunidades para jogadores como o Nkunku. Teve poucos minutos na temporada, só jogava na Conference League. Poderia ter jogado esse jogo no meio de campo, mas ele preferiu improvisar o lateral no meio campo. Você vê as loucuras aí do treinador, que acho até que é pior do que o Pochettino, né? O Pochettino tem uma história no futebol, querendo ou não. Tá lá agora treinando a seleção dos Estados Unidos. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, tá rolando a Copa Ouro, que é uma Copa da CONCACAF. É uma Copa América sem os times da América do Sul. Só a América do Norte e América Central. E essa Copa tá acontecendo, eu acho que na Arábia Saudita, por sinal, né? Que loucura. Enfim, a MLS não para durante a Copa do Mundo de Clubes, que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país completamente à parte do quando se fala de esporte, né? Principalmente do futebol, que eles chamam de soccer. Poderia ter colocado o André Santos para jogar alguns minutos também, mas não, ele preferiu colocar o Reece James ali e não impactou em nada jogando naquela posição. Foi substituído depois, e as escolhas dele para entrar foram o Madueke, um jogador que todo mundo sabe o que ele vai fazer, né? Cortar para a perna esquerda, e fiz quando ele consegue. Entrou também o Romeu Lavia, poderia ter sido titular no lugar do James, faria mais sentido. O James na lateral seria melhor. Entrou também o Mark Gui no ataque e o Nicolas Jackson, que durou 3 minutos em campo. O Flamengo está de parabéns pela vitória, agora tem tudo para se classificar em primeiro lugar, e isso é muito importante para fugir do Bayern de Munique nas oitavas de final. O Flamengo poderia encarar o Bayern de Munique? Eu acho que sim, se o Boca encarou. O 10-0 assusta muito na primeira rodada do Bayern contra o Auckland City, mas o Auckland City é um time semi-amador. Para não dizer que é amador, né? A maioria dos jogadores ali tem outro emprego além de jogar futebol. Então, o Bayern fez 10, o Benfica fez 6. Provavelmente o Boca também vai fazer no mínimo 5. Seria bom pro Boca, se ele quisesse classificar, fazer mais gols do que fez o Benfica. E aí é só torcer pro Benfica não ganhar do Bayern, o que é bem possível também. Se o Benfica empatou com o Boca, provavelmente vai perder pro Bayern também. No outro jogo do grupo do Flamengo, o Esperance venceu por 1-0 o Los Angeles FC, será o adversário do Flamengo na última rodada. Então o Esperance vence com o gol do Belali, que tinha jogado bem contra o Flamengo, foi um dos jogadores que mais incomodou ali da equipe da Tunísia. E o Los Angeles perdeu para o Chelsea de 2-0, agora perde em casa de novo para o Esperance. O jogo foi em Orlando, né? Esse jogo foi em Orlando. Aliás, torça para o seu time não jogar em Orlando, porque lá é onde acontecem as paralisações aí do jogo por conta das condições climáticas e riscos de raio. Eu queria saber se os parques da Disney e da Universal param de funcionar porque apareceu um raio no céu, né? Eu não sei. E os outros empregos também, a céu aberto. Porque nuvem não tem. Mas eu não entendo muito, então não vou ficar cagando regra. É lei nacional, federal. Bom, no grupo do Bayern de Munique, o grupo C, o Bayern venceu por 2-1 o Boca Juniors. Não foi um jogo tranquilo. O Boca consegue empatar com um golaço do Merentiel. O Harry Kane abriu o placar pro Bayern, ele não marcou na primeira partida e ferrou a aposta de muita gente. Contra o Auckland City, o time faz 10 gols e o atacante artilheiro não faz nenhum. Mas ele abre o placar pro Bayern nesse jogo de perna esquerda. O Merentiel empata pro Boca Juniors. E eu pergunto ao torcedor do Palmeiras: Merentiel ou Vitor Roque hoje? E no Palmeiras, quem jogou mais? Porque o Merentiel, a torcida não teve tanta paciência quanto tá tendo com o Vitor Roque, eu acho, né? E o Flaco Lopes, na minha opinião, merece ser titular nesse momento. Mas no Boca Juniors, o Merentiel já é ídolo. Ele é capitão do time e marcou um golaço. Talvez o gol mais bonito desse Mundial. O Bayern chegou a marcar um gol olímpico nessa partida, mas foi anulado porque claramente teve uma falta em cima do Marquezinho, goleiro do Boca. Então esse gol é anulado. Depois o Merentiel empata no segundo tempo. E o jogo ia empatando até a reta final ali aos 39 minutos do segundo tempo. Michael Olise, esse cara joga demais. E a vontade que ele tava de jogar contra o Auckland City nesse Mundial, né? Ele jogou muito bem a temporada inteira. E se vocês falam que os europeus estão sem vontade de jogar a Copa do Mundo, o Bayern poderia ter feito mais de 10 contra o Auckland City, talvez, foram 31 finalizações. O goleiro salvou bastante, né? Não acho que o Bayern tirou o pé em momento nenhum lá. E agora contra o Boca também,
realmente o Boca conseguiu se defender, como conseguiu contra o Benfica. E time argentino a gente sabe como é que é, né? Os caras podem ser o time pior tecnicamente, mas eles vão compensar na vontade. E o Boca compensou, mas talento e a vontade também de marcar gol do Olise deram a vitória ao Bayern de Munique e a liderança do grupo. No outro jogo, o Benfica fez 6-0 para cima do Auckland City, não conseguiu fazer 10 como o Bayern, mas ainda assim é muito gol. E teve tanta finalização quanto o Bayern teve. Aí vai a qualidade dos jogadores que estão finalizando, né? O goleiro do Auckland City, mais uma vez, fez uma boa atuação, levou 6 gols, mas evitou 10. Foram 16 chutes. 16 chutes no alvo, entraram 6 gols. E 32 chutes no total. Finalizou até mais que o Bayern no total, né? Dessa vez, pelo menos, o Auckland City conseguiu finalizar mais vezes também. 4 chutes, 2 na direção do gol. Contra o Bayern de Munique foi apenas uma finalização. Mas mesmo assim, o Neuer estava lá tranquilão na área dele, saindo o Neuer não, né? O Neuer estava jogando Boca e acertou mais passes pelo Bayern do que os jogadores do Boca Juniors. Claro que também ele vai dar menos passes arriscados, eu acho, né? Embora o Neuer seja, sem dúvida alguma, o melhor goleiro com os pés da história do futebol, talvez o melhor goleiro da história do futebol, porque eu vi o melhor. Mas aí no Benfica, aí, a Auckland City, o Di Maria marcou 2 gols de pênalti. eh, Até o Renato Sanches fez gol. O Renato Sanches, a eterna promessa do futebol português, ele marcou 2 gols. Leandro Barreiro fez 2. O Renato Sanches fez um só, tá? E o Pavic também, o artilheiro grego, marcou 1. Nessa vitória de 6-0 do Benfica contra o Auckland City. Na última rodada tem Bayern de Munique e Benfica. E tem Boca Juniors e Auckland City. Então, para o Boca se classificar, ele tem que vencer, tentar fazer uma goleada, que é bem possível, tentar fazer mais gols do que o Benfica para garantir, porque eles estariam empatados, né? Claro, caso o Boca vença o Auckland City, os dois vão empatar em pontos, supondo que o Bayern vença também o Benfica, o que é bem possível. É o provável, mas o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Então o Bayern tem 6 pontos, o Benfica 4, o Boca 1. Se ele vencer, vai a 4 pontos também. E aí vai ser definido o saldo de gols. O saldo do Benfica no momento é de 6, o saldo do Boca é de -1. Então ele tem que golear, e o Auckland City, que tem um saldo de -16, sofreu 16 gols até aqui, contribuir aí nessa defesa do Auckland City. É capaz do Boca tomar um gol do Auckland City? Eu acho que não. E o Bayern de Munique tem um saldo de 11, 12 gols marcados e 1 gol sofrido. Conseguiu sofrer o gol ali do Merentiel, acabou levando o gol do Merentiel, que golaço, né? E a classificação do grupo D, o grupo do Flamengo, 6 pontos para o Flamengo, 3 para o Chelsea, 3 para o Esperance. Na última rodada será o jogo entre Chelsea e Esperance. Flamengo e Los Angeles, o Flamengo encaminha a vaga ali em primeiro lugar. É só empatar para garantir o primeiro lugar. E acho que o Flamengo tem tudo para vencer o Los Angeles FC. Acredito que o Felipe Luiz novamente irá modificar a escalação. E mesmo que o time misto deve vencer esse time do Los Angeles. E o Chelsea também deve vencer o Esperance, passar em segundo lugar. E provavelmente teremos um Bayern de Munique e Chelsea nas oitavas de final. O Flamengo deve pegar o Benfica ou o Boca Juniors. Diz aí quem você prefere. E é isso, neste sábado tem mais 4 jogos aí pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Às 1 da tarde tem Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund. O Mamelodi Sundowns, que é da África do Sul, e ganhou na primeira rodada da equipe do Uriah Reds, que vai enfrentar o Fluminense. Perdão, do Ulsan Hyundai, que vai enfrentar o Fluminense. O jogo do Fluminense é só às 7 da noite, antes disso, 4 horas tem pelo grupo E a equipe da Inter de Milão enfrentando o Uriah Reds do Japão. Então o Fluminense pega o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul às 7 horas. E às 10 da noite, pelo grupo E, o grupo da Inter de Milão, tem River Plate e Monterrey do México. E lá joga o Sérgio Ramos, que marcou gol na primeira rodada contra a Inter. E é isso. Amanhã, domingão, eu tô de volta para comentar essas 4 partidas. Tomara que também a vitória do Fluminense. Sim, eu sou vascaíno, mas não tem como torcer contra os brasileiros, pelo menos nessa primeira fase mundial. Eu quero que os brasileiros cheguem o mais longe possível, e até pro Flamengo. Eu não consegui torcer a favor do Chelsea, porque o Chelsea merecia a vitória, cara. Mas eu fiquei feliz com a vitória do Botafogo. Fiquei feliz também com a vitória do Flamengo. É bom pro futebol brasileiro essas vitórias. E o Fluminense, se o Flamengo ganhou do Chelsea, o Botafogo ganhou do PSG, o Fluminense deve ganhar do São Hyundai. Mas aí a frase também vale pra ele, né? O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Então, tome cuidado. O Fluminense é favorito. Contra o Borussia, poderia ter vencido, o goleiro catou tudo. E aí, o jogo terminou empatado. E antes de encerrar o vídeo, só para trazer a informação de que o presidente da CBF, recém-eleito aí, o Samir Chaude, encontrou com o Gianni Infantino lá nos Estados Unidos para falar sobre a Copa do Mundo de 2027, que vai ter aqui no Brasil, ou 2028, não sei. A Copa do Mundo de futebol feminino.
acho que é 2027, sempre um ano após a masculina. E também para discutir a possibilidade do Mundial, a Copa do Mundo de Clubes de 2029, ser realizada no Brasil. Não é como a gente pensar que seria sempre no país que vai receber a Copa, até porque se fosse, teria que ter jogo também dessa Copa aqui no México e no Canadá, tá sendo só nos Estados Unidos, então não é isso. Então em 2029 pode ser que a Copa do Mundo de Clubes seja no Brasil, a Espanha também está querendo, isso para dar um tapa na cara do presidente da La Liga, que disse que quer acabar com a Copa. Se nem a própria Federação Espanhola e o país concordam com ele, né? Então se você não tem moral no seu país, você quer mexer no resto do mundo, amigo. O presidente da FIFA é um da FIFA não. Já falei isso antes, mas ele tá mudando a minha visão sobre ele, o Gianni Infantino. Mas o presidente da La Liga é um baita de um fanfarrão, né? Essa é a verdade. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até amanhã. Vamos falar aí do Fluminense.